Olá, um bom dia a todos e a todas. Sou Igor Sacramento, pesquisador em saúde pública pela Fiocruz. Estou aqui com vocês numa colaboração com o Centro de Memória da Eletricidade, com lives sobre saúde, no contexto da pandemia Covid-19 que a gente está vivendo. Eu venho aqui conversando com vocês sobre diversos temas associados à pandemia de Covid-19, os desafios colocados, né, para o campo da saúde coletiva, da saúde pública e de várias áreas conectadas à saúde, como a informação, a comunicação, a história, várias áreas das ciências sociais também conectadas à própria saúde. Eu gostaria de lamentar também, porque eu acabei me atrasando para a live de hoje, tive um problema técnico aqui de conexão, mas que já se restabeleceu, né? Minhas futuras, né? E há 34 anos para preservar a história da indústria da eletricidade e atualmente se dedica à gestão da memória, da informação e do conhecimento no setor de energia e em outros mercados. Na era da informação ultraveloz e da hiperconectividade, a memória lança o seu novo posicionamento estratégico, alinhado ao mundo contemporâneo e suas necessidades. Esse novo olhar busca construir o futuro por meio das referências históricas e estabelecer o nosso papel de linha de transmissão entre o passado, presente e futuro. Neste momento, nossos acervos deixaram de ocupar somente o espaço físico e estão acessíveis também no espaço digital. No nosso novo site é possível explorar acervos iconográficos, cartográficos e audiovisuais e também as nossas publicações. Cada um de vocês pode conhecer nosso portfólio de serviços, entender como estamos trabalhando na área de atualização e desenvolvimento dos profissionais do setor por meio do site www.memoriadeleticidade.com.br. Bom, a nossa convidada de hoje é a professora e pesquisadora Luísa Maria Dieri Viegas, que atualmente realiza seu pós-doutorado na Universidade de Maryland, nos Estados Unidos. É doutora em Ecologia e Evolução pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, com estágio sanduíche na Universidade de Ohio, nos Estados Unidos. Ela é mestre em zoologia, com ênfase em evolução, pela Universidade Federal do Pará, e bacharel em zoologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela atua nas seguintes áreas de atuação: mudanças climáticas, macroecologia e conservação. Atualmente ela trabalha com ecologia migratória e aplicação de dados de ecofisiologia, modelo de distribuição para definição de vulnerabilidade de espécies ecotérmicas, com ênfase em escamata, frente às mudanças climáticas. Possui ainda experiência nas áreas de ecologia, manejo e morfologia da eperfauna e taxonomia. É um prazer para nós aqui na Memória discutir esse tema tão importante, que é a relação da saúde com o meio ambiente, com a Luísa. Eu vou convidá-la para a nossa conversa. Oi, Luísa, tudo bem? Olá, tudo bom? Tudo Consegue me bem? ouvir? Estou te ouvindo super bem. Como eu tinha, Maravilha. eu falei muito brevemente sobre o seu currículo, mas a vida não cabe no Lattes, né? Então, eu queria que você, antes de pedir para você falar um pouquinho da sua trajetória, queria te agradecer enormemente você compartilhar seu conhecimento com a gente, sua experiência, e falar desse tema tão importante que acabou atravessando, né, esse período da pandemia, que é a questão ambiental e ecológica, né? Foi muito e aí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, de várias formas isso foi tratado. Por um lado, dizendo que o isolamento e a quarentena teria proporcionado uma melhor qualidade de vida, meio ambiente, etc. Mas, ao mesmo tempo, a gente viu no Brasil queimadas
né, em situações muito complexas, na Amazônia quanto no Pantanal. E aí queria, enfim, mas antes da nossa conversa, queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória como pesquisadora, professora, falar um pouquinho da sua trajetória e da pesquisa, enfim. Obrigada. Eu quero agradecer pelo convite. É um prazer estar aqui hoje com vocês. Como você apresentou um pouquinho do meu Lattes, eu sou pesquisadora aqui na Universidade de Maryland, nos Estados Unidos, pesquisadora de pós-doutorado. Minha graduação foi na UFRJ, né? Eu sou carioca. Daí eu fui parar na Amazônia para fazer meu mestrado. E desde então eu trabalho principalmente com organismos da Amazônia, mas também acabei ampliando aí o meu espectro e já atuo com outros grupos também. Eu trabalho principalmente com répteis e anfíbios, né, que são os animais ectotérmicos, são animais que são extremamente vulneráveis às alterações climáticas e essas ações, né, do homem no meio ambiente, que é o meu objeto de estudo, né? Eu basicamente avalio o quanto que as ações do homem, seja através do desmatamento, seja mudanças climáticas, seja até mesmo, né, a questão de estradas e como que a gente influencia na biodiversidade, focando mais nesse grupo de animais, né, nos anfíbios e nos répteis, por eles serem mais vulneráveis, né? Eles são mais vulneráveis porque eles dependem da temperatura, dependem das condições microclimáticas e das condições ambientais para manterem a sua temperatura, né, do corpo numa temperatura adequada para eles poderem sobreviver. Ao contrário da gente, né, que tem a nossa própria temperatura, que a gente regula a própria temperatura, esses animais não. Então, eles acabam sendo muito vulneráveis a tudo que acontece, né? Então, por isso que são meus objetos de estudo. Mas é o que eu falei, eu ampliei muito a minha atuação, assim, ao longo do tempo. E agora, durante a pandemia, eu foquei, eu entrei em alguns projetos voltados para essa questão da Covid. Eu também trabalho, né, junto da rede Cunha Axé de Mulheres na Ciência, que é uma rede que eu sou cofundadora. Eu trabalho com a questão de mulheres, né, questão da diversidade na academia. E aí, durante a pandemia, eu entrei na rede Covida, que é a rede, né, que faz avaliações sobre a questão da Covid no Brasil. E faço parte do grupo, tanto do grupo de gênero, quanto do grupo que faz a síntese, né, das coisas que estão acontecendo. Então, eu estou atuando aí nessas diferentes frentes, né? Voltado para a questão da diversidade, diversidade na academia, diversidade, biodiversidade. E agora, durante a pandemia, eu entrei nessa questão também, né, da pandemia, dos seus impactos, assim, para a gente, né, enquanto pessoas que estão vivenciando isso, mas também para o meio ambiente, né, que é a minha formação, meu objeto de estudo, meu interesse desde sempre. Então, é mais ou menos por aí, assim, eu fui ampliando, assim, minha área de atuação, agora eu faço um pouquinho de tudo. Não, muito bom. E pensar a diversidade na vida, né? Em várias esferas da vida, acho que isso é muito importante. Mas eu queria perguntar já inicialmente essa relação, né, entre a preservação ambiental, o quanto que ela é importante para conter ou evitar, se esse é o termo melhor, você pode me corrigir, fica à vontade, pandemias ou doenças como a Covid-19. Ou mais ainda, para quem está nos ouvindo, qual que é a relação entre o cuidado com o meio ambiente e a prevenção de alguns tipos de pandemias ou doenças, zoonoses, por exemplo. Então, né, uma coisa que é importante a gente salientar justamente para falar sobre isso é que nos últimos 50 anos, cerca de 75% de todas as doenças que acometeram os seres humanos, eles tiveram origem animal, tá? Então, o que isso significa? Significa que tem uma relação que a gente está causando. E como é que a gente está causando isso?
existem dois principais motivos para que a gente esteja tendo esse tipo de surgimento de doenças, né, para os seres humanos, dessas zoonoses. O primeiro deles é o consumo da carne, né, porque enquanto no Brasil a gente tem principalmente o consumo de carne bovina, ao redor do mundo não é só a carne bovina, né, que é consumida. Então, a gente tem a carne suína, a gente teve a gripe suína recentemente, a gente tem animais, né, que são animais silvestres sendo também utilizados como fonte de alimento, né, animais exóticos, no caso, quando... a diferença de exótico, silvestre e selvagem é um pouco nebulosa para as pessoas, mas basicamente os animais silvestres são aqueles que são do local, né, são nativos daquele local, mas são animais que não são domesticados, né? Então, os silvestres são os nativos, os exóticos são aqueles que são de outros locais, mas que a gente inseriu, né, nesse determinado local. Então, por exemplo, os gatos, né, os gatos domésticos, eles são animais que não são nativos do Brasil, né? Então, eles seriam enquadrados como animais exóticos, né? Só como um exemplo, assim, para entender. E os animais selvagens são todos aqueles que não são domesticados, tá? Sejam exóticos ou silvestres. Então, existe esse consumo de carne, né? Esse consumo de carne de animais exóticos, esse consumo de carne, de modo geral, de animais selvagens, e também o consumo de carne normal, porque a carne suína, né, originou aí a gripe suína. A gente teve a gripe aviária também, alguns anos atrás, né? Sim. No século passado. Então, o consumo de carne, ele acaba levando a gente a ter contato, né, com essas zoonoses e acaba provocando esse tipo de doença. Outra coisa também, que é um dos principais fatores, principalmente no Ocidente, né, porque esse costume de se comer carne selvagem é mais no Oriente. A gente tem também no Ocidente, Tem também, sim. mas não é tão forte quanto no Oriente. Mas o que é mais forte no Ocidente é a questão do desmatamento. Porque o que acontece? Os organismos, eles estão ali naquele sistema fechado, né? Que é ali, por exemplo, a floresta amazônica, aquele sistema fechado onde os organismos, eles interagem entre si, eles dependem uns dos outros, né? Existe toda uma teia alimentar ali, tá tudo fechadinho, é um ecossistema, né? E aí a gente chega e desmata. O que a gente faz? A gente abre esse sistema. E o ser humano que antes não tinha contato com esse sistema começa a ter contato com esse sistema, que antes era fechado e agora é aberto porque a gente chegou invadindo, né? E o que a gente entra em contato quando a gente abre o sistema? A gente entra em contato com os animais, a gente entra em contato com as plantas e a gente também entra em contato com os micro-organismos que existem ali, né? Então, por exemplo, quando a gente diz apareceu um animal que não era comum ver em cidades, ele apareceu andando no meio da cidade. Isso chama atenção, porque é um bicho, né, grande, andando no meio, né? Isso chama atenção. Mas por que ele está ali? Muito provavelmente ele está ali porque aquele era, ou já foi, o ambiente que ele habitava, né? Era uma floresta, era uma área fechada, né? Que a gente chegou, a gente desmatou, a gente urbanizou e tornou aquilo ali uma área urbana. Mas aquele animal não sabe disso. E assim como aquele animal não sabe disso, os micro-organismos que existiam ali também não sabem disso. E aí a gente acaba tendo contato com esses micro-organismos, tendo contato com novos vírus, que não são novos, eles já existiam, eles só não tinham contato com o ser humano, né? Então, vírus, bactérias, fungos e, enfim, diversos organismos que podem acabar se tornando uma doença para a gente, porque a gente não tem contato, não tem essa relação, né? Não tinha antes e agora tem. Então, isso é o que está levando a esse surgimento dessas doenças cada vez mais frequente.
né? Então, o desmatamento é o consumo da carne, né, da carne de animal selvagem e também, né, dos animais que a gente tem o costume já de comer, né, que é o bovino, o suíno e as aves, né? E esse desmatamento todo. Só que a gente está vivendo, além disso, a gente está vivendo um momento de crise climática, né? As mudanças climáticas Uhum. já vieram, já chegaram, já estão acontecendo. E junto dessas mudanças climáticas, a gente tem também um boom dessas doenças, né? Um aumento da proliferação de vetores. A gente tem novos vírus surgindo. Existem estudos mostrando que tem alguns vírus que estavam, por exemplo, congelados nas geleiras, né, que estão degelando, e esses vírus estão sendo descongelados. A gente não sabe qual vai ser a interação desses vírus com os seres humanos, porque a gente nunca teve contato com esses vírus antes. Esses vírus são antes do ser humano, né, dominar a Terra. Então, existem muitos fatores que juntos levam a essa proliferação de doenças. A gente tem a Covid agora, e a galera que trabalha com mudança climática, a galera que trabalha com essas questões, enxerga a Covid como um aviso do que pode estar por vir, Uhum. né? Como uma das coisas que podem acontecer com mais frequência, né, daqui para frente, se a gente continuar desmatando, se a gente continuar destruindo o meio ambiente, se a gente continuar com esse consumo absurdo de tudo quanto é tipo de carne sem critério, e se a gente continuar, né, causando aí as alterações climáticas. Eu vou fazer. Eu tinha pensado em outra pergunta, eu vou voltar, mas uma das coisas que me chamou a atenção, acho que desmatamento vai ser uma questão de mudança climática, eu vou voltar certamente na nossa conversa, mas uma questão que me chamou a atenção do consumo de carne, que você estava falando, enquanto estava falando, me pareceu muito óbvio ao mesmo tempo, justamente, né, porque você está consumindo a carne de um animal que, né, enfim, que tem ali outras doenças, micro-organismos, bactérias, etc. E tal, e quanto que isso pode ser prejudicial. Eu fiquei pensando, para além disso, tem uma outra questão no consumo de água envolvendo, desculpa, de animais envolvendo questões associadas a o uso de hormônios, né, agrotóxicos excessivamente. Isso também, especialmente de aves, né? De uns tempos para cá, com essa dimensão, né, da cultura fitness e uma supervalorização de ovo, eu nunca vi tanto ovo, né? Não no mercado, assim, é uma coisa que me assusta, né? Ver tanto, assim, de onde vem tanto ovo, né? Assim, e que ovo é esse, né? Enfim, queria que você falasse um pouco disso. Eu sei que desviei um pouquinho, mas fiquei muito curioso quando você falou dessa relação com o consumo de carne. Assim, essa produção, né, essa produção de carne, eu vou falar carne do modo geral, inclusive, né, os derivados e, enfim, né, queijo, leite, ovo, tudo que é derivado ali do consumo, né, de alimentos de origem animal, digamos assim, Uhum, né? uhum, Essa produção, ela, para manter o consumo da quantidade de seres humanos que a gente tem, primeiro que ela é insustentável. A gente precisaria de umas 5 terras, planeta, para alimentar todos os bilhões de pessoas numa alimentação carnista, né, que a gente chama, tá? Então, não existe espaço suficiente para a criação de animais para alimentação. Não existe. Tá? Mas, para além disso, né, o que a gente tem hoje é essa produção em massa desses animais, essa produção em massa, né, de produtos de origem animal. E, como você mencionou, muitos deles utilizando hormônio, utilizando os agrotóxicos para poder plantar os alimentos que vão alimentar esses animais. Então, a soja, né, é um dos principais alimentos utilizados para o gado. E para ter a soja, a gente tem aí essa liberação absurda de agrotóxico que a gente tem vivenciado aí no Brasil, e enfim.
Isso tudo, isso leva a uma deteriorização da saúde humana, né? E não só tem a questão dos vetores, tem a questão das doenças que vêm da natureza, mas também entra a questão das doenças causadas por essa deteriorização da saúde, porque a gente está utilizando agrotóxico que faz mal, que muitos deles são cancerígenos, né? Acabam levando aí aos seres humanos a terem novas doenças. A gente tem também, com esse consumo exacerbado, né, de gordura de origem animal, a gente tem as pessoas cada vez com mais problemas cardíacos, a gente tem as pessoas com diabetes, a gente tem as pessoas cada vez mais doentes, com a saúde cada vez mais deteriorada. E muito disso se dá por conta da fonte de alimento, né? Que não só por ser carne, mas por ser uma carne que é produzida em massa, sem esse cuidado, digamos assim, né, com a saúde, né? O que importa é a quantidade, não a qualidade. É isso que a gente está vivenciando. Então, tudo, junta tudo, né? Junta tudo. A gente está desmatando, a gente está trazendo novos vetores, a gente está se alimentando de animais que, por sua vez, eles acabam tendo os seus próprios patógenos, que muitas vezes podem passar para a gente, que é o que tem acontecido, né? Então, é uma bola de neve, assim, é uma coisa levando a outra, né? E, para além disso, a questão dessa produção em massa, em quantidade, em detrimento de qualidade, a gente acaba tendo a nossa saúde deteriorada também, o que leva há um impacto também na forma como a gente recebe esses novos vetores. A gente viu aí durante a Covid-19 quem são as pessoas mais vulneráveis. Além dos idosos, são as pessoas que já têm alguma doença prévia, né? Que já têm algum problema cardíaco, pessoas que já têm alguma diabetes e afins. E quem são essas pessoas? São as pessoas que acabam, né? Todos nós, né, estamos passíveis a isso, porque a gente se alimenta dessa alimentação que é voltada para a quantidade, não para a qualidade. Então, é uma bola de neve. Se a pessoa é saudável, se a pessoa não tem nenhuma enfermidade prévia, a Covid não necessariamente, não é certo, né? A gente vê aí que muita gente é saudável e acaba tendo, né, sequelas e acabou realmente tendo algum problema maior, mas a gente vê, né, tem estudos mostrando que quem tem alguma enfermidade prévia acabou sendo mais afetado. São as pessoas chamadas de alto risco, né? As pessoas mais afetadas pelos sintomas da Covid. Então, está tudo relacionado. Tem algumas perguntas aqui, Luísa, que já que fizeram, que eu vou repassar para você, perguntas e comentários. Tem uma do Alfredo, que ele diz assim, né, que para produzir 1 quilo de carne bovina, são consumidos em todo o processo 15 mil litros de água. Temos o desmatamento, o gás metano, etc., afetando o meio ambiente, fora todas as questões que foram citadas. Eu vou juntar, que são outros comentários aqui, que é do Alfredo também, a redução do consumo de carne bovina, principalmente, é inevitável para a preservação do meio ambiente, né? Se quiser comentar, né? E aí ele fala ainda, acrescentando isso, a questão do uso de produtos geneticamente modificados, né? E isso obviamente, eu lembro quando eu era criança e que isso me repercute até hoje, no Natal, né? Comer Chester. E eu falava, o que é Chester? Eu sempre perguntava, porque frango eu conhecia, assim, né? Eu era um animal que eu conhecia. Mas o que é Chester? Eu sempre perguntava em casa, etc e tal, o que é esse animal. Na verdade, ele não existe, né? O Chester não existe, né? Assim, a gente come um animal que não, né, nesse caso particularmente, que está totalmente modificado. Mas, enfim, respondendo a questão do Alfredo. Sim, o que ele falou é muito interessante, muito importante, porque o que acontece, né? Eu falei das mudanças climáticas como um
dos principais aí causadores também dessa proliferação de novas doenças, né? Potencialmente daqui para frente e tudo mais. E ele mencionou a questão do metano, né? Em relação à produção de alimentos de origem animal. No Brasil, a gente tem 2 grandes emissores de gases do efeito estufa, que são os gases que causam as mudanças climáticas, né? Basicamente, assim, bem resumidamente, né? São os gases do efeito estufa, a quantidade de gases que a gente emite que causam aí essas alterações climáticas. E no Brasil, esses 2 grandes emissores são a geração de energia elétrica, né? E a pecuária. No caso da pecuária, principalmente o gás principal gerado é o metano. O que é o metano? Ele basicamente é o gás emitido pelos animais, né? Por conta da fermentação entérica. É aquela brincadeira do pum da vaca. Né? Mas o que acontece? A culpa não é da vaca. A vaca, em sua população natural, esse metano de uma população natural não seria um grande problema. O problema é a produção em massa de carne bovina, que demanda, né, uma quantidade de cabeças de gado, né, absurda, que vai emitir, cada uma dessas cabeças de gado vai emitir metano. E a gente tem muita cabeça de gado no Brasil, principalmente, a gente tem praticamente mais gado do que gente. Então, é muita coisa, né? E aí a culpa não é do gado, a culpa é nossa que a gente tem essa produção em massa, desenfreada, né? De algo que está emitindo esses gases. Então, foi interessante ele ressaltar a questão do metano, né? E essa questão dos produtos geneticamente modificados, isso aí também a gente já ouve falar, como você falou, né? A gente ouve falar há anos, né, sobre essas coisas, tipo, mas parece tão distante, mas está aí na nossa realidade, o nosso Chester de Natal está aí para mostrar. Né? Então, isso tudo vai impactar, sim, na nossa saúde, né? E no que diz respeito às pandemias, a gente já tem essa estatística, né? A gente já tem de onde tirar de falar, não, realmente, tem uma relação, né? Os animais e as pandemias, as epidemias, as doenças que a gente tem visto nos últimos anos. A gente tem essa estatística, a gente já viu isso acontecendo, né? Então, a gente tem, nas últimas, a gente teve, tirando a pandemia de Covid-19, a gente teve a gripe suína em 2009, a gente teve a gripe aviária, né, a gripe espanhola em 1918, a própria peste, né, a própria peste da Idade Média, ela foi causada por uma bactéria de origem de pulgas e roedores. Então, assim, a gente sempre teve essa relação, as pandemias, elas sempre tiveram, pandemias e epidemias, né? Sempre tiveram essa relação com os animais. O ebola, que não é considerado uma pandemia, porque não chegou a ter, né, se propagar globalmente, mas não chega. Por que o ebola ele não chega a se propagar globalmente? Porque a taxa de letalidade do ebola é altíssima. Sim. Então, simplesmente não dá tempo de se propagar, porque as pessoas morrem antes disso. Né? Então, mas ainda assim, o ebola, origem em morcegos e outros animais. Então, basicamente, como eu falei, 75% de todas as doenças têm origem animal. A culpa é dos animais? Não. A culpa é de como que a gente interfere no ambiente que esses animais estão inseridos. Como que a gente se relaciona com esses animais. Essa é a grande questão. Como que a gente promove essa relação. A gente, basicamente, invade o espaço deles, a gente come a carne deles, né, sem simplesmente ter esse até respeito, né, em relação à natureza, em relação àquele ecossistema, né? Tem uma pergunta aqui, mas eu vou fazer uma outra antes, né, que é um comentário que eu já ia fazer. Você falou justamente disso, dos animais como inimigos, e é muito comum, em contexto ou de epidemias ou de pandemias, tomar, né, os animais ou vetores como sendo inimigos, né? Eu vou dar um outro exemplo que é o da dengue, né, que assola o Brasil há
há quase 40 anos, né? E que geralmente o combate, né, e aí o termo mais uma metáfora bélica, é ao vetor. Então é um mosquito, etc, blá, blá, blá. Então fumacê nos anos 80 e 90, enfim. Quando na verdade tem uma questão socioambiental aí, de saneamento básico, de várias questões, né? Eu fico me perguntando quem no Brasil pode não acumular água, né? Quem são as pessoas que podem não acumular água, né? Quando você tem esse tipo, quer dizer, então tem uma questão socioambiental, de desigualdades socioambientais também, né? Pensando nas desigualdades que levam isso. Então não é um mosquito em si, né? Nesse caso, é todo um conjunto de relações, como você falou, urbanização, enfim, e Exatamente. desenfreada, etc., que envolve desregulada, que envolve isso. Em um outro caso, que é um caso recente e muito chocante, que é o caso da febre amarela, em que as pessoas acreditavam que os macacos, e no Rio de Janeiro particularmente, mas no Brasil de modo geral, no Rio de Janeiro eu acompanhei mais, começou a ter assassinato de macacos. As pessoas, né? E Exatamente. até hoje eu escuto relatos de pessoas que presenciam, etc., isso. Quer dizer, então, você transforma o né? Que nesse caso do macaco nem vetor né? Da febre amarela, Exato. e Porque, transforma em inimigo. exatamente. E é aquilo. Se a gente tem que culpar alguém, se alguém é culpado pelas doenças, é a forma como a gente usa, né, enxerga a natureza e o meio ambiente. Né? O ser humano ele tem o ser humano urbano, né, o ser Uhum, humano que vive em grandes cidades, ele tem esse distanciamento da natureza e ele tem essa visão de superioridade mesmo, né? É tão afastado, é tão distante essa relação da natureza, né, e do ser humano urbano, que a sensação é que a gente não, que a gente é dono da natureza, né? Que a uhum, gente é dono que a gente pode fazer o que a gente quiser. Só que a gente esquece que a gente depende da natureza, né? A gente se alimenta de natureza, a gente regula o sistema climático, né? Regula o clima por conta da natureza. A gente depende dela, não é ela que depende da gente. Então a gente tem essa relação invertida, assim, principalmente quando a gente fala, né, de pessoas urbanoides, né? Não vou, quando a gente entra aí, por exemplo, numa terra indígena, você vê os indígenas têm uma relação de respeito com a natureza, de troca com a natureza, não é abusivo, né? Mas a gente na sociedade, na urbanização, a gente começou a ter essa relação abusiva com a natureza. E basicamente o que está acontecendo é que a gente está tendo, né, o que a gente plantou. A gente está tendo o aumento dos vetores de doenças, a gente está tendo as mudanças climáticas, a gente está vivenciando e causando a sexta extinção em massa da biodiversidade. Né? A Terra teve 5 grandes extinções em massa ao longo da sua história. Nenhuma delas durou menos do que 1 milhão de anos. A que a gente está causando está durando 300 anos, 200 anos, né? Então, assim, a gente tem um papel de destruidor da natureza, basicamente, é o que a gente tem feito nos últimos séculos. E isso tem um retorno, e está tendo esse retorno através de pandemias, está tendo esse retorno através de eventos extremos climáticos, e a tendência é isso piorar se a gente não mudar a nossa forma de consumo, se a gente não mudar a nossa forma de enxergar a natureza. uhum. Isso daí tem a ver com um comentário que aquele professor fez, pelo menos assim o nome do perfil. Ela pergunta quais são sugestões que seriam interessantes para diminuir essa forma de produção em massa. Bom, existem as ações, né, que seriam ações mais em nível institucional ou de política, né, voltadas então para os governos e para as grandes instituições. Existem estratégias para fazer, né,
diminuir essa questão de cima para baixo, que a gente chamaria, né? Que são as instituições, os governos tomando essas ações aí para redução dessas produções que acabam prejudicando o meio ambiente. Por outro lado, né, a gente, enquanto sociedade, a gente pode ter as nossas micropolíticas, as nossas microações do nosso dia a dia, que, né, se eu faço, você faz, quem está ouvindo a gente faz, aí passa para frente, mais gente faz, cada vez mais gente fizer, a gente vai ter aí esse impacto maior dessa micropolítica, que é o nosso dia a dia, né, a forma como a gente se posiciona frente a essas questões. Então, assim, no que diz respeito a esse de baixo para cima, né, que seria essa micropolítica, a gente pode, por exemplo, reduzir o consumo de carne. Não estou dizendo para parar, para virar vegano, não estou falando isso. Mas a redução do consumo de carne. Você que, normalmente, a gente pensa em carne, pensa no bife vermelho, né? Mas se você parar para analisar a sua rotina de alimentação, em quantas refeições você usa pelo menos um produto de origem animal? Eu chuto que em todas. Seja uma manteiguinha no pão, seja, né, o leite, seja um chocolate ao leite depois do almoço, seja o ovo, o bife, seja o presunto, o queijo. Eu chuto que em 90%, pelo menos, das suas refeições diárias, vocês usam algum produto de origem animal. Iogurte, enfim, por aí vai. Iogurte, tudo isso. Porque já está na nossa cultura alimentar. Já é algo que está na cultura alimentar. Então, quando você começa a entender isso, quando você começa a perceber isso, e você busca alternativas, isso já é uma micropolítica, isso já é uma forma de você tentar reduzir esse consumo. Então, por exemplo, ao invés de usar leite de vaca, por que não usar leite de amêndoa, ou leite de soja, ou algo, né, alguma alternativa? Pelo menos para reduzir um pouco esse impacto. Ou então, por que não usar óleo vegetal ao invés de usar manteiga para fritar alguma coisa? Entende? Então, por que não tirar um diazinho da sua semana para não comer nada de origem animal? Faz esse exercício. Existe inclusive uma hashtag, né, que o pessoal, que é um movimento, que é o movimento da segunda sem carne. Aproveita que hoje é segunda e já tenta aí tirar o consumo, né, de alimentos de origem animal do seu dia, ou de hoje, assim, um dia na sua semana. Ou se um dia ainda é muito, né, porque é isso, é cultural. É muita coisa que a gente consome que tem origem animal. A gente às vezes nem sabe, nem percebe. Vou dar um exemplo. Muitos dos macarrões que a gente compra... macarrão não tem origem animal. Aí você vai ver, com base em ovo. Tem ovo na massa. Aí você fala, gente, mas é macarrão, entendeu? Então, assim, quando você começa a perceber... só de você começar a perceber, começar a pensar nisso ativamente, e se você de fato se importa com isso, você vai querer tender a reduzir um pouco que seja, né? Nem que seja uma refeição sem carne, nem que seja sem carne, mais uma vez, né? Sem produtos de origem animal, nem que seja uma refeição, aí você vai começar a conseguir fazer refeições sem carne, e aí daqui a pouco você vai querer fazer um dia sem carne, porque não mata, gente, dá para você fazer um dia sem carne, sem parar, sem ser radical, sem simplesmente parar, cortar completamente. Isso já vai ajudar. Porque se você faz isso, outra pessoa também faz, outra pessoa, cada vez mais pessoas fizerem, o consumo de carne vai reduzir, né? E, como a gente está falando aí, a carne ela acaba sendo... A maior parte das doenças, elas têm origem animal. Pode não ser do boi, mas são animais que a gente se alimenta. E, além disso, o desmatamento causado por essa expansão para cada vez mais área, para cada vez mais carne ser produzida, isso também leva a doenças, né? Então, é uma coisa levando a outra.
E a gente tem as mudanças climáticas aí acontecendo. Mudança climática, a tendência é das doenças de origem tropical se expandirem cada vez mais por conta das mudanças climáticas. Uhum. Então, tudo isso é uma bola de neve, né? Então, a gente fazendo no nosso dia a dia, né, reduz aqui o consumo de carne, evita, por exemplo, se você tem uma feira perto de casa, compra os seus alimentos na feira ao invés de comprar de grandes produtores, né? Compra local, de pessoas que produzem localmente. Isso vai te evitar tá ingerindo agrotóxico, muito provavelmente, porque a agricultura familiar não usa agrotóxico, né? Você vai estar evitando o agrotóxico, você vai estar ajudando um produtor local e você vai estar, além disso, também diminuindo as emissões, né, a sua pegada de carbono, porque essa pessoa, esse produtor local, ele não precisou de um transporte de estado para outro, de vezes de país para outro, para aquele produto chegar na sua mesa. E esse transporte também emite gases, né? Então está tudo interligado. Eu acho que são pequenas ações, uma micropolítica mesmo, é um passinho de formiga. Se cada um começar a pensar nessas coisas, a gente já consegue amenizar um pouco esses efeitos. Tem uma questão que eu fiquei pensando desde o início, queria já te perguntar. Houve muito otimismo, né, com a pandemia, se é que eu posso dizer assim, por uma diminuição dos efeitos, né, do homem no meio ambiente durante esse período que poderia produzir, com diminuição de carros, CO2, etc., poderia diminuir algum tipo de impacto. Como é que você avalia hoje? A gente está, então, 8º mês, né, de pandemia. Como é que é possível avaliar se realmente foi uma onda otimista que não se confirmou naquele momento, uma outra relação, né, dos seres humanos com o meio ambiente, ou realmente algo mudou positivamente nesse momento, diante de tanta catástrofe, pelo menos alguma coisa mudou? Então, a gente teve foi mais uma onda de esperança, né? Como você falou, mas na verdade, na prática, a gente teve uma redução pontual das emissões, principalmente dos transportes, né? Da parte de transporte. Então, as pessoas não estavam andando de carro, as pessoas não estavam andando de avião, isso diminuiu as emissões voltadas ali para essa indústria do transporte. Porém, por outro lado, né, no Brasil, por exemplo, o Brasil foi o único país do mundo que aumentou as suas emissões durante a pandemia. Por que isso? Porque durante a pandemia a gente teve um aumento das queimadas, a gente teve um aumento das invasões às terras indígenas, a gente teve aquele discurso, né, do ministro do Meio Ambiente dizendo que para aproveitar a cortina de fumaça para passar a boiada. Então, isso levou a um aumento nas emissões pelas queimadas e pelo desmatamento, principalmente, tá? Então, a gente teve esse efeito relativamente positivo de diminuição das emissões no que diz respeito à indústria, né, do transporte. Isso ocorreu porque estava tudo parado, né? Mas, por outro lado, a gente teve um aumento de outras questões, né? Um aumento da emissão de outras questões. Então, além do desmatamento e tudo focado no Brasil, em nível global, a gente teve a questão da energia elétrica, porque as pessoas estavam ficando em casa, estavam consumindo mais energia elétrica em casa, né? E em muitos locais, mesmo as pessoas em casa, as empresas elas pararam, mas pararam em parte. Então, a energia elétrica consumida na empresa se manteve e a energia elétrica consumida em casa aumentou. Então, assim, né, de modo geral, não houve essa redução na prática. A gente teve em um setor, que foi o setor do transporte, mas, de modo geral, não houve essa redução, né, infelizmente. E, além disso, existe o pós-pandemia, né, que a gente achou que a gente já estava vivendo, muitos países já
iniciaram o pós-pandemia e já voltou ao isolamento novamente, principalmente na Europa, porque a gente não está no momento de pós-pandemia ainda, né? A pandemia ainda está aí. Mas esse momento de crise econômica, né, causado pela crise sanitária, causado pela pandemia, ele leva a um desespero, né? Um desespero dos países. E o que acontece? Eles buscam alternativas para conseguir, né, restaurar a economia. E muitas dessas alternativas, elas vão pelo caminho que seria, entre aspas, mais fácil, que é o caminho conhecido. E qual é o caminho conhecido? É o caminho do carbono, né? A gente usa carbono como fonte de energia desde a Revolução Industrial. Então, é mais fácil, né? Na lógica, é mais fácil a gente continuar usando carbono, potencializar isso para recuperar a economia, do que agora, no meio de uma crise, a gente começar, não, vamos tentar essa alternativa sustentável aqui, vamos tentar inovar. Não, ninguém quer inovar agora. As pessoas querem resultado. E a inovação pode trazer resultado, mas pode não trazer. Na cabeça das grandes empresas, dos grandes setores, essa possibilidade de não trazer resultado não é uma possibilidade viável nesse momento. Então, a gente está vendo um aumento das emissões, já principalmente nesses países que tentaram já retornar, né? Então, na própria China, a gente vê essa importação e exportação já a todo vapor e tudo focado na indústria do carbono, né? Então, infelizmente, o cenário pós-pandemia ele é muito preocupante, porque a tendência é que a gente passe a emitir mais carbono do que antes. Embora a gente saiba que fazendo isso é um tiro no pé e a gente vai ter novas pandemias. Mas é aquela coisa, o pensamento é muito em curto prazo, principalmente no que diz respeito a dinheiro, né? A gente vê isso na prática no Brasil, né, com o discurso de que a gente não pode parar a economia, não pode parar, não sei. Então, isso se torna um pensamento de curto prazo que a médio e longo prazo vai ser extremamente perigoso, né? Mas é isso que a gente tem. Então, a tendência é aumentar, sim, as emissões. A gente já está vendo isso em alguns lugares. Mas, por outro lado, a gente tem, né, todo esse ativismo climático aí que está cada vez mais forte. Muitos países já estão entendendo que isso é um problema. Agora, com as eleições dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos acabou de sair do Acordo de Paris, né? O Trump tinha prometido que sairia e assim o fez, né? Assim que ele pôde, então no dia seguinte às eleições, mas a nova administração já falou que vai entrar. A nova administração fala muito nessa questão climática, e isso é muito importante vindo de um dos maiores poluidores do mundo, né? Então, a tendência é que cada vez mais países agora, principalmente que a grande potência mundial, que é os Estados Unidos, né? Já está mudando um pouco o discurso, que foi de negacionismo climático nos últimos 4 anos, para reconhecimento da existência das mudanças climáticas, pelo menos é o que parece nessa nova administração que está para entrar. Então, talvez isso ajude também a outros países que não se posicionaram ainda entenderem a importância, isso inclui o Brasil, né, com a administração atual do Brasil, entenderem a importância da gente preservar o meio ambiente e entender a importância dessa questão climática que está acontecendo já. E tem um ponto importante nisso, que às vezes nem é por consciência, é por necessidade de troca comercial, né? Mas por um lado ou por outro, talvez a postura de alguns países mudem nesse momento. A gente está perto do fim da nossa, infelizmente, está sendo ótimo, mas eu queria que você comentasse um pouco sobre, enfim, embora tenha aumentado ao longo da última década, sobretudo, o ativismo climático, também aumentou muito o negacionismo climático, né? Queria que você falasse um pouco disso, e quais são os desafios para a ciência, né, diante da afirmação da ciência aí, nos seus múltiplos aspectos,
da afirmação da importância de falar sobre o clima, de falar sobre as mudanças climáticas, da necessidade de respostas urgentes do mundo como um todo em relação a isso. De fato, a gente tem aí o negacionismo climático sendo, né, aumentando. Na verdade, eu acho que o que acontece não é bem que esteja aumentando, né? Que nem a questão da terra plana, que nem a questão do movimento anti-vacina. Eu não acho que esteja aumentando. Eu acho que a gente está tendo maior visibilidade, porque a gente está vivendo esse momento de redes sociais, as redes sociais, né? Basicamente dominando o mundo, né? A gente tem pessoas que muitas vezes não têm o que comer, mas tem foto no Facebook atualizada. Então, tipo, as redes sociais, elas estão tomando conta, né? E com isso, as pessoas estão aparecendo mais, as opiniões estão aparecendo mais. Então, muitas pessoas que têm essas opiniões, né, que basicamente isso, opinião, né, sem embasamento científico, né, esse momento de pós-verdade, que é isso de a sua opinião estar acima da razão e da ciência, né, enfim. Esse momento, ele está mais forte porque está tendo mais visibilidade, porque a gente está tendo, né? Antes, uma pessoa que tinha esse tipo de pensamento, você conversava com seu vizinho, ele não tinha esse pensamento, você estava ali isolado, né? Agora, você joga na internet, vai ter gente de qualquer lugar que vai ver aquilo, talvez se identifique com aquele pensamento, vai se manifestar também, e aquilo vira uma coisa gigante, né? Então, eu acho que a gente está tendo, de fato, esse momento de pós-verdade, muito por conta das redes sociais, né? Por conta dessa interação, dessa possibilidade, né? De troca, assim. E eu acho que enquanto a gente tiver essa possibilidade, né? De usar, de uso da rede social para o mal, digamos assim, que é essa propagação de fake news, propagação de pós-verdade, a gente tem o dever, a gente enquanto, no meu caso, cientista, né, a gente encontra pessoas que têm o compromisso com a informação de qualidade, com a informação baseada em fatos e em ciência, né, em razão, a gente tem o compromisso de, por outro lado, propagar esse tipo de informação, né, informação de qualidade. Então, acho que a gente tem que combater a fake news com as notícias reais, com a verdade. A gente tem que... a gente está vivendo esse momento de que é necessário a gente se posicionar enquanto cientista, enquanto educador, enquanto profissional, enquanto cidadão que tem um compromisso com o fato, né, com a ciência. Então, é um momento que é necessário se posicionar, porque quando a gente se abstém desse posicionamento, vai ter sempre alguém que vai estar propagando fake news, vai ter sempre alguém que vai estar falando que a Terra é plana, que não é para tomar vacina e que a mudança climática não existe. E a gente está vivendo um momento de crise, tanto o momento de crise sanitária com a pandemia, tanto o momento de crise política, quanto o momento de crise ambiental, crise econômica e crise climática. Então, são muitas crises ao mesmo tempo para a gente simplesmente se abster, né? E fingir que está tudo bem. Eu brinco, às vezes, falando, eu queria muito ser ignorante por um dia na minha vida. Ignorante no sentido de não saber mesmo, de ignorar o problema. Porque é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que a gente já acorda sobrecarregado, né? Já acorda já pensando, meu Deus, o que vem agora? Né? Sim. Mas é isso, a partir do momento que a gente se coloca nessa posição de detentor do conhecimento, no sentido de que você teve acesso a esse conhecimento, uma vez que você teve acesso a esse conhecimento, a gente tem o dever de passar esse conhecimento adiante para tentar combater esse tipo de situação que a gente está vivendo hoje, né? De negacionismo e tudo mais. Então, em relação a governantes, a gente tem negacionista no Brasil, a gente tinha negacionista nos Estados Unidos, agora, graças à população americana, a gente teve uma virada nisso, a gente tem agora uma nova administração que vai assumir
que não é negacionista climático, que não é negacionista da ciência, pode ter 1 milhão de defeitos, pode ser o liberalismo que for, não sei, não me importa. O que me importa é, pelo menos eles estão baseados na ciência, pelo menos eles valorizam o cientista, a ciência, e têm um discurso pró-ambiente. Isso é o que me importa nesse momento. O que vem daqui para frente a gente vê. Mas eu acho que esse momento é histórico porque os Estados Unidos, eles ditam. A gente começou a ter um aumento do negacionismo depois que o negacionista tomou o poder nos Estados Unidos. Um aumento, não é o aumento de números, mas um aumento de aparecimento. As pessoas começaram a aparecer, porque a gente projeção, identificação, sim. Exatamente. Então agora eu espero, né, assim, eu posso estar sendo muito otimista, mas eu espero que a gente tenha o inverso acontecendo agora, porque a gente tem um espelho na maior potência mundial que é pró-ciência e entende a importância de se falar sobre mudanças climáticas. Então, é um passo positivo que a gente deu enquanto sociedade, né, mundial. Vamos ver o que vem pela frente. Eu acho que num contexto tão difícil que a gente está vivendo, né, de múltiplas crises, eu acho que é algo a se comemorar ou pelo menos renovar as esperanças, né, em alguma coisa melhor. Luísa, gostaria de agradecer muito você ter participado conosco, compartilhado seu conhecimento, sua experiência com a gente. Foi um prazer, e dizer para quem chegou no meio e não pôde assistir tudo, que vai ficar disponível no canal de IGTV e mais tarde no canal do YouTube também. Então vamos compartilhar. Quanto mais informação segura, baseada em evidências na ciência, a gente pudesse compartilhar, melhor. Mais uma vez, muito obrigado. Prazer enorme estar aqui e muito obrigada pelo convite, obrigada por essa conversa, foi bem bacana. Agradeço muito e até a próxima. Até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau, gente. Tchau, Luísa. Obrigado.